Boa noite, bem-vindos ao STP em linha, dia 1 de abril de 2015. Os problemas da alergia nas escolas de São Tomé não representam qualquer perigo para a saúde pública. A conclusão é do dermatologista português, especialista em doenças tropicais, Jorge Turgal, que se encontra em São Tomé para ajudar a encontrar uma solução para o surto de alergia que, em pouco mais de 2 semanas, afetou mais de 200 alunos de diversas escolas do país. Depois de 3 dias de trabalho, o dermatologista português reuniu-se ontem com as diferentes equipas da saúde e de outros ministérios para lhes dar a conhecer os trabalhos desenvolvidos durante esses dias e colher a opinião dos mesmos sobre o que foi apresentado. Segundo especialistas, os problemas de alergia nas escolas de São Tomé não representam qualquer perigo para a saúde pública. Primeiro, estamos perante uma situação que não apresenta qualquer gravidade do ponto de vista da saúde das crianças. São episódios de prurido, na generalidade dos casos não podemos sequer classificar como a situação de alergia e, portanto, são situações do ponto de vista de saúde menor, que são autolimitadas, que reagem à terapêutica facilmente. E, portanto, há que tranquilizar as pessoas, porque não estamos perante, e isso temos a certeza, de nenhum caso em que haja uma bactéria, um vírus, um parasita, que tenha havido um alimento, que tenha havido uma substância tóxica que tenha provocado estas alergias, que, aliás, atingiram fundamentalmente as meninas e que nós podemos dizer que quiçá serão resultado de um fator que não encontramos, mas que tem a ver com aspectos comportamentais dentro da escola. Jorge Turgal falou ainda do papel vital que a comunicação social tem para tranquilizar os pais e encarregados de educação. Quero salientar que o papel da comunicação social é muito importante. É muito importante porque os pais têm que estar tranquilos com os filhos virem para a escola. Os pais têm que estar tranquilos que não há nada que provoque um problema maior de saúde às crianças e, portanto, nós pensamos que este episódio que está na sua conclusão não deve causar alarme social nem alarme público. E o papel da comunicação social é muito importante para tranquilizar as pessoas, para que elas percebam quando há uma doença, que há uma doença e se devem proteger. Quando não há uma doença, não há razão para preocupações de maior. O especialista português felicitou a unidade sanitária são-tomense pela forma como lidou com o surto de alergia. Acho que os serviços de saúde de São Tomé agiram muito bem. Agiram muito bem porque descentralizaram para as escolas a capacidade da resposta, porque analisaram do ponto de vista das análises laboratoriais os casos que eram mais preocupantes porque tinham reações cutâneas, um pequeno número, inferior a 10 crianças em cerca de 500 tiveram reações cutâneas marcadas. E por último, os outros serviços analisaram a água dos rios onde houve algumas crianças que tomaram banho e que também tiveram e mostraram que há de facto água que está em muito má qualidade e esse é um problema que foi identificado. Onde as crianças tomam banho, mas isso é um problema que não é de agora, que é um problema antigo, que tem que se resolver. Foram feitas análises a alimentos, foram feitas análises à água, como disse, foram feitas análises às carteiras, à superfície, às bactérias e aos fungos que existem e, de facto, podemos afirmar que não há um fator de risco nas escolas. Depois deste encontro, o dermatologista português concluiu seu relatório, que foi ontem entregue à ministra da Saúde, Maria de Jesus Trovoada. Jorge Turgal aconselhou apenas que as crianças sigam a sua rotina de ir para a escola. Morcego que foi encontrado ontem nas imediações do Porto de São Tomé é morcego geneticamente modificado. Quem o diz é o médico veterinário Filipe Bonfim. Foi encontrado ontem nas imediações do Porto Alfandegário de São Tomé um morcego com as aparências um tanto quanto estranhas. Contactamos o especialista dos animais. Este diz que é uma situação anómala que não precisa de grandes alarmes. Do ponto de vista médico veterinário,
Isso trata-se em termos de avaliação de diagnóstico, nós chamamos isso, temos que ver primeiramente aquilo que se chama estado geral constitucional do animal. Trata-se de um animal que tem um estado morboso. Morboso na medicina, isso significa de facto que é patológico, que é doente. E depois, por outro lado, nós temos em termos de diagnóstico, também referimos a aquilo que se chama atitudes do animal. Quando se fala de estado geral, de atitude animal, trata-se de uma atitude anómala do corpo do animal. É a forma morbosa e a atitude anómala do próprio corpo do animal. O veterinário fala das causas que podem estar na base do estado anormal do referido morcego. Pode ser uma causa genética. Um dos grandes problemas às vezes pode surgir é o problema da consanguinidade. Uma consanguinidade estreita que pode existir entre o progenitor e a progenitora. Estão a ver? Laços de parentescos estreitos, por exemplo, pais-filhos, por exemplo. Isso pode acontecer. E a causa ser uma causa genética. Neste caso, nós consideramos a causa genética. O médico, depois de analisar a situação, diz que este morcego não traz consigo qualquer perigo para a saúde pública. Eu diria nenhuma consequência para a população. Pois, morcego é um mamífero, normal, uma ave mamífero. Aliás, em Santo Tomé nós até consumimos morcego. Bom, é evidente que tem havido alguma outra especulação que o morcego está ligado à questão da transmissão da ébola e tal, mas para isto, nós em Santo Tomé e Príncipe, não ocorreu aqui, que eu saiba, nenhum surto de ébola em Santo Tomé e Príncipe. Portanto, a população pode não entrar em pânico. Isso é uma questão normal, genética. Já aconteceu também, por exemplo, aqui galinhas com várias patas, estás a ver? É uma atitude anómala, mas isso tem uma explicação científica. São problemas, volto a repetir, problemas genéticos que causam isso. Não é feitiço, não é magia, não é nada do meu ponto de vista. Portanto, o médico dos animais diz que a população deve estar tranquila porque a saúde pública não está em causa e até sublinha que pode surgir animais irracionais com orelha de pessoas. Técnicas de informação sobre retenção na fonte do englobamento do IRS-IRC é o tema do seminário que teve início na manhã desta quarta-feira. O mesmo está sendo realizado pela Direção-Geral dos Impostos com o objetivo de preparar os agentes e funcionários das câmaras distritais sobre a matéria de retenção na fonte. Como forma de apetrechar mais os agentes e os funcionários das câmaras distritais, a Direção-Geral dos Impostos realizou na manhã de hoje um seminário com o tema denominado Técnica de Informação sobre Retenção na Fonte do Englobamento do IRS e o IRC. A Direção dos Impostos realiza este seminário com os agentes e funcionários da Câmara, com vista a potencializá-los, com vista a apetrechá-los de técnicas de informação sobre a matéria de retenção na fonte e do englobamento do IRS e o IRC. Como forma de tornar a lei mais simples quanto à sua aplicação, a Direção-Geral dos Impostos aproveitou a ocasião para dar uma panorâmica geral sobre o dever tributário e debruçar sobre leis fiscais no geral e, em particular, o IRS e o IRC. Nós vamos servir desta ocasião para dar uma panorâmica geral sobre o dever tributário. Vamos falar das leis fiscais no geral, mas com particular incidência, como disse, sobre o IRS e IRC, no aspecto da retenção na fonte e o aspecto englobamento dos rendimentos. Nós sabemos que essa é uma matéria que tem gerado alguma dúbia interpretação e por haver essa dúbia interpretação é o dever da administração fiscal aproximar daqueles que fazem o manuseio desta lei, a aplicação dessa lei para torná-la um pouco mais simples. Os participantes apoiaram a iniciativa e desejaram que a formação alargue, abrangendo outras áreas onde os mesmos apresentem maior dificuldades. Tudo que a gente aprende é sempre um melhor valor, porque tendo em conta que é um conhecimento que a gente vai adquirir em cima do conhecimento, é de louvar que não seja só dessa formação, que seja pelo menos a outras áreas também que a gente pode ter essas pequenas dificuldades.
Este seminário tem a duração de 3 dias e engloba-se nas ações agendadas para o ano 2015 da Direção-Geral dos Impostos. São Tomé e Príncipe vai marcar presença no 7º Fórum Mundial da Água, a ter lugar em Daguna, Coreia do Sul, entre os dias 12 e 17 de abril, sobre o tema Água para o Nosso Futuro. O representante santomense para este fórum deixou ontem o país. O Fórum Mundial da Água é o maior evento internacional sobre recursos hídricos e permite que técnicos e especialistas em água compartilhem conhecimentos, experiências e soluções para a preservação dos recursos hídricos. São Tomé e Príncipe participará pela primeira vez no evento sobre a água desta envergadura. Nós vamos também participar no 7º Fórum Mundial da Água, que irá também decorrer em Daegu, Coreia do Sul. De 12 a 17 nós teremos encontro o Fórum Mundial da Água, onde a juventude vai ser, portanto, uma peça fundamental nesse fórum. O lema principal deste 7º Fórum será Água para o Nosso Futuro e terá um foco especial na ciência e tecnologia, onde cada membro do Parlamento Mundial para a Água irá expor a situação da água no seu país. Para o 7º Fórum Mundial da Água, elegeram-se Water for Our Future, quer dizer, água para o nosso futuro. Portanto, onde cada os países irão, portanto, representar a situação da água do seu país. Antes de participar no Fórum da Água, o país irá participar na 3ª Assembleia Eletiva do Parlamento Mundial da Juventude sobre a Água, entre os dias 5 a 12 de abril. Teremos a 3ª Assembleia do Parlamento, 3ª Assembleia Eletiva do Parlamento. Depois iremos aprovar o nosso plano de ação e também iremos eleger os próximos representantes do Parlamento. O Parlamento Mundial da Juventude sobre a Água é uma rede de jovens que agem para a água. Agregam nesta organização 85 países com a missão de defender a participação dos jovens no setor da água e para implementar medidas concretas sobre a água. São Tomé e Príncipe é membro deste parlamento desde o ano 2012. O primeiro-ministro santomense Patrício Trovoada enviou uma mensagem de felicitação ao novo presidente eleito na Nigéria, Muhammadu Buhari, pela vitória nas eleições presidenciais no domingo passado. Em mensagem que a Andy Live teve acesso, Patrício Trovoada congratulou-se com a indiscutível vitória de Muhammadu Buhari, tendo desejado os maiores votos de sucesso, quer ao novo presidente como à própria República Federal da Nigéria. O chefe de governo santomense reiterou igualmente na mensagem a vontade de São Tomé e Príncipe no reforço de relações de amizade e de cooperação com os benefícios recíprocos para os dois países e povos. Trovoada elogiou ainda a forma ordeira e democrática como decorreu a votação, tendo sublinhado que orgulha todos os democratas africanos e deixa o nosso continente cheio de esperança quanto ao seu futuro. Hoje, 1 de abril, é o dia conhecido o Dia da Mentira. A equipa da Andy Live saiu às ruas da capital para saber o que pensam os santomenses sobre este dia. Encontrar uma pessoa que nunca mentiu é muito difícil, para não dizer impossível, e no dia de mentira isto ainda é mais frequente. Por isso, o dia de mentiras, das petas, dos tolos ou dos bobos são as formas como o 1º de abril é chamado em algumas partes do mundo. O dia de mentira começou em França, pois os franceses mentem mais tempo que nós. E hoje, em muitas partes do mundo, é um dia em que as pessoas mentem umas para outras num espírito de brincadeira. Em São Tomé e Príncipe, o dia 1 de abril está bem presente nas memórias das pessoas, apesar de umas serem enganadas por outras. Para mim, dia de mentira significa para divertir, enganar pessoas. Uma coisa para ajudar a divertir, para estar enganar pessoas. É bom momento de se distrair, né? Sim. Dia de mentira não sei muito bem explicar. Só sei que é o dia 1 de abril, dia que as pessoas mentem outro, mesmo sendo coisa séria. Não sei muito bem explicar. E tem algum significado? Para mim, não. Você já foi... Alguém mentiu para si hoje? Com certeza, sim. E você mentiu a alguém? Ainda não. Para mim, esse dia significa que... Porque há muitas pessoas que utilizam esse dia para poder no base de brincadeira,
para falar com outra pessoa. E a pessoa também que sem noção de saber que esse dia é dia 1 e acreditar. As mentiras inventadas no 1º de abril são as mais variadas. Esta jovem pregou uma partida ao seu namorado e ele quase ia suicidar-se. Meu namorado, ele diz que me ama tanto, só disse que eu quero terminar com ele. Porque eu estou cheia de ele, não gosto dele mais. Disse ele que eu não amo ele mais, quer dizer que eu nunca amei ele mais. Fiquei a falar um monte de coisa, eu estava falando no Facebook. Ele chateou, disse que eu estou virar doida, porque eu estou fazendo isso com ele, sabendo que eu amo ele. Só que continuei a mentir, dizer, sabe, mas ninguém fala com você mais. Por hoje é tudo. Esquece que existe. Toda foto que você colocou de você no Facebook pode apagar, eliminar, tirar tudo. Depois minha colega disse que Somera não faz isso. Você quer matar teu namorado? Eu disse, não, hoje em dia de mentir é normal. Depois ele disse que ele tem matar a vida dele. Eu disse, você é doido, você mata a vida de mulher. Eu disse, ele é mentira, acabou de dia 1 de abril, mas não vai morrer não. Para além da cena de um eventual suicídio, encontramos uma menina que revelou o que aconteceu na sua turma esta manhã. Lá na minha escola, na minha turma, teve uma minha colega que chegou e disse para a outra que a mãe dela deu acidente e está no hospital muito mal. E ela começou a chorar. Depois já estava arrancada para poder ir para o hospital para ir ver a mãe dela. Depois é que nós chamamos ela, disse que hoje é dia 1, é dia de mentira. Que ela disse, hoje é dia de mentira. Mas ela não levou mal, nem vocês não levaram mal? Não, depois ela começou a rir. São tantas as pessoas que foram enganadas hoje. 3. Com que tipo de mentira? O meu namorado, eu menti ele que ia terminar com ele. E ele ficou triste. Outro amigo dele que viajou, que está fora, ele disse ele que a namorada dele está traindo ele. E uma minha amiga, que é a outra namorada dele, disse ela que meu namorado terminou comigo. E você, alguém mentiu? Não, ninguém consegue mentir. Por que ninguém consegue mentir? Eu sou mais esperta que eles. E quantas pessoas você mentiu hoje? Eu, 2 pessoas. Com que? Que tipo de mentira? Eu disse para ela, minha amiga, que eu disse para ela que a mãe dela disse-me que ontem ela foi para a discoteca Kizomba, estava lá com o namorado dela, curtir. E a mãe dela ficou chateada bastante. Num dia como hoje, fomos surpreendidos e surpreendemos este jovem que estava à espera de alguém num dia de mentira. Pelo visto, neste momento, estás à espera de alguém. Achas que pode ser mentira? Pode ser, marcar 11 horas. A pessoa marcou 11 horas, já é 11h17, pode ser mentira. Mas vais continuar no local? Primeiro daqui a mais 10, daqui a mais alguns minutos. Acreditando ou não, hoje muitos santomenses já caíram nas brincadeiras dos dias de mentiras ou dos tolos, como é chamados em alguns países. Bom, o que não é mentira é o nosso regresso amanhã. Aqui despedimos-nos. Voltaremos amanhã ao STP em Linha. Boa noite.